Irmãos, que alegria tenho de vê-los nesse instante. Eu não estive aqui pela manhã, estive na igreja de Padre Miguel ministrando a ceia. E na quarta-feira também eu precisei viajar para São Paulo para fazer uma apresentação na universidade. De maneira que não nos vimos durante a semana toda, né? E eu me sinto muito feliz de poder vê-los novamente nesse dia, né? Que bom. Os irmãos estão sentindo falta da Patrícia, né? Patrícia é sempre muito expressiva, né? Então, ela está acompanhando o batismo da sobrinha dela, que esteve aqui ontem na gincana conosco, né? O batismo dela será hoje na Igreja Presbiteriana de Parque Anchieta. Então, ela está acompanhando, assim, o batismo, tá? Da Jéssica. Olha, quero convidar você a lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. Será a leitura que faremos nesse instante. Você pode permanecer sentado mesmo, tá bom? Leremos a palavra de Deus com toda a reverência do nosso coração e faremos uma pequena reflexão, tá? Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9. E aí eu quero convidar os irmãos a ler junto comigo esses 9 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém. Que Deus assim, edifique as nossas vidas por meio da leitura desse texto e que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Olha, uma das frutas que eu mais gosto é a manga espada. Aquela manga espada, doce. A manga espada é tão doce que o diabético precisa tomar cuidado ao ingeri-la, Porque ela é uma fruta bem doce mesmo, bem doce. Quando eu era mais jovem, é exatamente isso. Quando eu era mais jovem, eu não aparento ser muito idoso, Mas quando eu era mais jovem, nós tínhamos lá em casa um pé de manga espada. E aí, rapaz, eu lembro que a gente se assentava ao final da tarde e pegava algumas frutas praticamente com a mão, de tão grande que era o pé de manga espada, Cobria a maior parte do quintal. Aquela manga docinha, a gente, no final da tardezinha, sentava, no banquinho de uma praça que tinha lá no quintal e ficava degustando aquela manga maravilhosa. Certo dia, eu cheguei em casa e o meu pai havia chamado o vizinho para podar a árvore. Só que o vizinho não sabia podar a árvore. Era aquele vizinho que fala que sabe fazer as coisas, e se intromete em muitas coisas. Não, deixa que eu podo, Então, meu pai chamou o vizinho lá para podar a árvore e podou a árvore. Só que ele cortou a árvore toda. Gente, acabou os frutos. Acabaram as mangas espada. Eu fiquei indignado com aquilo. Nossa, ele cortou praticamente a árvore toda, estragou a árvore,
Demorou um tempão para os galhos crescerem novamente e a árvore dar aquela manga maravilhosa, né? E nós observamos durante o período que todo o galho que estava fora da árvore, o que acontecia? Ele perdia a sua vida, ele perdia a sua vitalidade, né? Ele começava a secar e aí não tinha mais jeito. Aquele galho que não estava mais conectado à árvore, que não tinha vida em si mesmo, ele não tinha vida em si mesmo, ele dependia da árvore para dar frutos. Agora que ele não está mais na árvore, ele não dava mais fruto e a gente ficou um tempão sem degustar aquela manga-espada maravilhosa. Esse texto, meus irmãos, utiliza a metáfora da árvore, da videira, para falar de um assunto maravilhoso, né? Falar sobre a conexão de Jesus com o seu discípulo, a conexão de Jesus com os seus servos, né? E aí é utilizada a metáfora aqui biológica para falar dessa conexão. Esse texto, meus irmãos, é uma releitura de Isaías capítulo 5, quando Isaías fala da vinha do Senhor, lá no capítulo 5. Ele fala de Deus como Senhor da vinha e fala de Israel como o quê? Como a própria vinha. E aí no texto de Isaías, o texto vai falar que Deus ele cuidou da sua vinha, ele tratou a sua vinha, ele aplicou o tempo ao cuidado da vinha, ele cercou a vinha, ele foi carinhoso, ele foi amoroso, ele fez tudo o que ele podia fazer pela vinha. E o que Deus esperava daquela vinha? Que aquela vinha desse bons frutos, né? Mas a vinha não deu bons frutos. O texto em questão, em Isaías, vai falar que os frutos eram o quê? Quem lembra? Amargos. Como é difícil degustar uma fruta amarga, né, irmãos? Os frutos eram amargos, ou seja, Israel tinha falhado como a vinha do Senhor. E agora, meus irmãos, na releitura daquele texto, os discípulos encontram um elemento central na vinha. O Senhor Pai, Deus, continua sendo o Senhor da vinha. Nós somos os ramos. E a videira, quem é a videira? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a videira. Ele é a videira verdadeira. E ele faz aqui, nesse texto, um apelo muito afetuoso, muito carinhoso, um apelo muito amoroso, quando ele lá no versículo 4, ele fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim. Ou seja, fiquem conectados à videira. Não saiam da videira, não deixem a videira. Né? Fiquem comigo. Não importe o que aconteça com vocês, não importe o que aconteça durante a jornada cristã de vocês, durante a caminhada cristã de vocês, vocês não podem se desconectar da vinha, você não pode deixar a videira. Porque isso vai ser muito prejudicial para vocês, não deixem a videira. E aí ele faz um apelo muito afetuoso aos seus discípulos: permaneçam em mim, fiquem comigo, tenham comunhão comigo. Sejam meus discípulos, sejam meus amigos, né? Sejam meus servos. Jesus simplesmente poderia falar assim: olha, fiquem comigo, porque senão a vida de vocês será desastrosa. Mas ele, nesse apelo afetuoso, ele dá algumas razões para que os discípulos possam atendê-lo nesse apelo afetuoso. Nós temos algumas razões aqui, alguns benefícios que incentivam os discípulos a permanecerem na videira. Alguns. Eu vou citar apenas dois, eu vou enfatizar apenas dois. Quais são os benefícios de que Jesus vai dizer para que seus discípulos permaneçam nele, fiquem com ele? Ou seja, fiquem na videira, não saiam da videira. Faça chuva, faça sol, né? Você pode perder dinheiro, você pode ficar doente, você pode desanimar. Pode acontecer várias coisas com você durante a sua trajetória de vida aqui. O que não pode acontecer é você deixar a videira. É você sair da videira. Não pode, isso não pode acontecer. Por quê? Porque
Se você não está na videira, o que diz o texto? Não há vida em você mesmo. Não há vida em você mesmo. Não há vida em você mesmo. Se você não tiver uma conexão com Jesus, não há vida em você mesmo. Não há vida em você. Não há salvação, não há libertação, não há redenção, não há justificação, não há santidade, não há nada. Você não tem nada. Se você não permanecer na videira, você não tem nada. Você não tem vida. Só existe vida para aqueles que estão conectados com Cristo, com a videira verdadeira. Se você não está conectado à videira, não há vida em você mesmo. E você não vai o quê? Dar fruto. E aí, quero dar 2 elementos que vão incentivar você a permanecer na videira. Primeiro, o texto vai falar sobre limpeza. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Só existe libertação de pecados para aquele que está com Cristo e permanece na videira. O apóstolo Paulo fala em Romanos que antes da experiência com Cristo, os homens são escravos do pecado. A condição do homem em relação ao pecado é de escravidão. E ele permanecerá escravo do pecado se ele não tiver uma experiência de conexão com Cristo. Porque só há um libertador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer ser liberto dos seus pecados, você precisa permanecer na videira que é Cristo Jesus. E permanecer na videira, meus irmãos, é ter uma conexão íntima com o Senhor. Não é declarar que é de Cristo e só lembrar de Cristo no domingo à noite, na Santa Ceia, não. É você pensar em Cristo diariamente. É você buscar a Cristo sempre que você puder e sempre que você tiver a oportunidade. É você priorizar a pessoa de Cristo na sua vida. Todas as relações humanas são transformadas à medida que você tem uma experiência com Cristo. Sua vida não pertence mais a você, sua vida pertence a Jesus. E se você não pensa nele todos os dias, todas as horas e todos os momentos, você não tem uma conexão com ele. Você não está com ele, você não permanece nele. E muitas vezes, meus irmãos, nossos pecados têm se tornado grandes obstáculos para que nós possamos ter uma experiência mais íntima e mais próxima com Jesus. Os crentes têm tido a experiência de cultivar pecados durante toda a sua trajetória cristã. Alguns pregadores até falam que os crentes têm alguns pecados que são o quê? Pecados de estimação. Que aberração é essa? Que aberração é essa? Crente ter pecado de estimação. Que aberração é essa? Mas você não é capaz de se livrar dos seus pecados se você não está em íntima comunhão com Cristo Jesus, seu Senhor e seu maravilhoso Senhor. Muitos crentes questionam, pastor, por que eu não consigo deixar o meu pecado e por que eu não consigo abandonar o meu pecado? Falta-te comunhão com Cristo. Comunhão efetiva com Cristo. Comunhão íntima com Cristo. Comunhão próxima com Cristo. Se tornar de fato o discípulo do Senhor. E entender que o texto escatológico de Mateus fala: aquele que perde a sua vida, a ganha. E aquele que ganha a sua vida faz o quê? A perde. Você não pode amar mais a si mesmo do que Jesus, meu irmão. Não pode. Você não pode amar essa vida maravilhosa e criar obstáculos entre você e Cristo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você fizer isso, você não vai ser liberto dos seus pecados. E você vai continuar a jornada cristã pecando, 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 pecando. Só que o texto vai falar, irmãos, que aquele que não está em conexão com Cristo, ele não pode fazer absolutamente nada.
mas ele será lançado fora, à semelhança do galho, e secará. Lembra da mangueira? Que o galho secou? Se a sua conexão com Cristo não aumentar gradativamente, você vai secar. Você vai secar. Se você cultiva o seu pecado, você vai morrer espiritualmente, porque o texto de Romanos fala que o salário do pecado é o quê? E entenda que o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja, não para o mundo. Se ele está enviando uma epístola a uma igreja para ser lida, e ele dá essa advertência à igreja, isso significa que se aqueles crentes cultivassem os seus pecados, eles morreriam espiritualmente. Irmãos, tem muita gente na igreja morrendo espiritualmente porque não está levando a sério a sua conexão com o Senhor. A sua conexão com Cristo. Está brincando de ser cristão, está brincando de ser crente. Só que se você não tiver uma conexão íntima com Jesus, tua vida vai secar. Literalmente. E os teus pecados vão levar você a morrer espiritualmente. Pastor, o que eu faço? Permaneça na videira. Mas não declare que ame a Jesus só de boca, não. Mostre isso com a sua vida, com o seu empenho. Há um preço a pagar para ser discípulo de Jesus, irmãos. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar para ser discípulo de Jesus. E se você não estiver disposto a pagar esse preço, então você não entende o que é o discipulado. E você não entende o que é ser íntimo de Jesus, o que é permanecer na videira. Jesus promete para você que você será limpo, que o teu coração será limpo, que a sua vida será limpa. Se você amá-lo e permanecer com ele. Nenhuma sujeira do pecado vai cativar você e vai levar você à condenação. Pelo contrário, você vai ser limpo, você vai ser purificado. E sendo limpo e purificado, sua comunhão com o Pai Celestial aumentará gradativamente. Observe os ministérios proféticos. Como os profetas são chamados? Eles sempre passam por um rito de purificação antes de receber o chamado profético. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus não se associa com a desordem. Deus não se associa com a sujeira. Deus não se associa com o pecado. Estão pregando e estão narrando, e estão criando uma imagem de Deus fictícia, que não é uma imagem contida na palavra de Deus, presente na palavra de Deus. De um Deus que não está nem aí para o seu pecado e que você pode pecar durante toda a sua vida, que Ele vai acolher você de braços abertos. Mas Deus não se associa com a impureza, nem com a sujeira. Você precisa ser liberto dos seus pecados para ter comunhão com Deus e ter comunhão com o Pai, para ser acolhido na presença de Deus. E está aqui a oportunidade de você ter os seus pecados perdoados na pessoa de Jesus, teu coração limpo. Pastor, eu quero ser livre. Eu quero ser livre de tudo aquilo que me impede de ter uma conexão íntima com Jesus. De fato, conhecer e ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser livre disso, então você precisa de Cristo na sua vida. Mas você precisa, de fato, confessá-lo com o coração e com a mente, e não confessar com a boca, como muitas pessoas fazem, ou como o povo de Israel confessava seu amor a Deus, apenas de lábios, mas o coração não estava com ele. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E quando vocês permanecerem em mim, vocês serão libertos de todos os seus pecados. Vocês serão livres gradativamente dos seus pecados.
E à medida que nossos pecados são perdoados, irmãos, e nós somos libertos, nós vamos conhecendo verdadeiramente esse Senhor. E nós vamos tendo intimidade com esse Jesus. Então, o primeiro benefício de se permanecer na videira: libertação. E tem os crentes que não oram mais por libertação não, hein, gente? Tem crente que não ora mais por libertação. Tem crente que não confessa nem pecado mais. A situação está tão... O nível de santidade está tão alta que, sabe, a piedade está tão alta que não confessa nem mais pecado. Mas, se você permanecer em Cristo, os seus pecados serão perdoados, seu coração será limpo, sua vida será purificada. E você vai se aproximar cada vez mais do Senhor. Uma outra coisa, um outro incentivo, um outro benefício que Jesus vai falar para os seus discípulos e, consequentemente, falar para nós também, que somos leitores da palavra de Deus, está associada à questão do fruto. No versículo 4, o texto diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecerem na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus vai falar que o ramo não tem vida em si mesmo. No capítulo 10 ele vai falar: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida em abundância. Que tipo de vida Jesus está falando em João capítulo 10? Que vida abundante é essa? É eu fazer churrasco todo final de semana? É eu todo ano trocar de carro? Né? É eu adquirir vários imóveis? É eu ter vários recursos? Essa vida abundante não está associada a nenhuma realidade desse mundo, irmãos. Né? O termo que é usado ali em João, que é traduzido como vida, ele é traduzido literalmente como vida de Deus. Essa é a tradução literal do termo, vida de Deus. Então você pode substituir essa expressão pela vida. E aí o texto vai ficar assim: eu vim para que tenham a vida de Deus em abundância. Olha só. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus em abundância. Na verdade, um dos propósitos de Jesus é elevar você à comunhão com Deus, à comunhão com o Pai. Teologicamente, irmãos, vida espiritual está associada à presença de Deus. Ninguém que não tenha conexão de Deus tem vida espiritual. O texto em Efésios vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Vida espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida espiritual. Olha aí mais uma vez a consequência do pecado na tua vida. Se você não for liberto por Cristo, Ele vai levar você para distante de Deus e distante de Jesus. Você precisa ser livre para receber a vida de Deus. E esse fruto aqui está associado justamente a isso. A conexão com Cristo e a vida em abundância que Ele proporciona para cada um de nós. Não há fruto na árvore ou não há fruto no galho que não esteja conectada com a árvore. Porque a vida vem da árvore. Não há vida em si no crente. O crente não tem vida em si mesmo. O crente não pode gerar vida espiritual em si mesmo. Ele não pode, por ele mesmo, se conectar com Deus e se aproximar de Deus e ter vida em abundância com Deus. Ele não pode fazer isso por si só. Ele precisa de Jesus, o Salvador, o mediador, a videira verdadeira. O crente recebe vida por meio da conexão que ele tem com Jesus. Isso significa, se você está em Cristo e se você permanece em Cristo, você tem a vida abundante de Deus. Se você não permanece em Cristo, você está se enganando a si mesmo. Eu tenho vida, não tem vida nada. Só a vida quando estamos conectados à videira, gente. E mais uma vez eu falo aqui,
Conexão com Cristo não é confessar que ama Ele de boca para fora. Jesus não tem tempo para essa conversa. Ou Ele é a prioridade da sua vida, ou Ele é a prioridade da nossa vida, ou então não há conexão com Ele. Porque muitas vezes nós declaramos o nosso amor a Cristo e quando temos a oportunidade de demonstrar esse amor, a gente sempre recua. Priorizamos, meus irmãos, sempre a nossa vontade, nosso ego. Nosso amor a Cristo muitas vezes não está à frente da nossa própria existência. A gente ama mais a nossa vida e as coisas que a gente faz aqui nesse dia a dia. Nunca foi tão difícil e tão trabalhoso convencer o crente que ele precisa ser fervoroso com Cristo. A liderança está tendo um trabalho que há 30 anos atrás a liderança não tinha, porque você tinha crentes fervorosos, crentes comprometidos com a figura de Jesus, crentes que colocavam a figura de Jesus acima das suas próprias vidas, à frente das suas próprias vidas. Hoje você tem que convencer o crente de que ele tem que amar mais a Cristo do que a si mesmo. Dar frutos, irmãos. Dar frutos é receber a vida de Cristo. É ter a vida e ter a vida em abundância. É ter a vida, é ter verdadeiramente uma vida com significado. É Cristo quem resgata a nossa dignidade. É Jesus quem resgata a nossa dignidade. É por meio da figura dele, é por meio da presença dele e é por meio da comunhão com ele que nós temos vida em nós mesmos. Que nós temos vida, porque não somos capazes de produzir vida espiritual por nossas próprias capacidades. Então, se você não quiser que seus pecados levem você à morte, você precisa que Cristo liberte você. E você precisa receber de Cristo essa vida que Ele tem para te dar, que é vida em abundância. Que é vida em abundância. Frutos. Dar frutos. Né? Dar frutos. O crente é chamado para realizar obras, irmãos. Em Efésios, o texto que fala sobre salvação, que condiciona a salvação tão somente à graça e à misericórdia de Deus, ele finaliza a narrativa no versículo 10 falando que desde antemão Deus já preparou o quê? Boas obras para que você as realizasse. Você precisa ter uma vida frutífera. Nós ansiamos por ter uma vida frutífera. Muitas vezes nós estamos nas nossas questões existencialistas pensando assim, olha, rapaz, será que eu estou vivendo bem a vida? Ou outras vezes nós ficamos como o autor de Eclesiastes, né? Quando ele fala da morte de maneira muito eufêmica, né? Quando ele fala da morte de maneira muito artística, né? Lembra do teu Criador nos dias da mocidade, para que quando vier os maus dias, você diz o quê? Diga o quê? Não tive neles o quê? Não soube viver, eu não soube viver. Sabe, eu não soube viver, não. Me arrependo da vida que eu tive. E aí ele vai falar da morte de maneira muito bela, né? Antes que se rompa o fio de ouro. Ele está falando da morte, irmãos, com essa expressão. Fio de ouro representa a vida. Antes que se rompa a vida, você precisa quê? Lembrar do seu Criador. E aí ele vai resumir no capítulo 2 que a suma da vida é conhecer os mandamentos de Deus e buscar a presença dele. Quantas pessoas não olham para trás e falam assim, eu não tive uma vida de frutos. Eu não dei frutos. Claro que não deu frutos. Por quê? Porque a gente não pode dar fruto pela gente mesmo.
sabe? A gente não pode dar fruto pela gente mesmo. Se nós não tivermos em Cristo, nós não podemos fazer nada. Nada, irmãos. Nada, nós não podemos fazer nada, nós não podemos realizar nada. Sua dependência da videira é total. Sua dependência da videira é essencial, é fundamental. Você não pode viver sem a presença de Jesus. Então, o texto está incentivando você a permanecer na videira. E permanecer na videira é buscar a Cristo fervorosamente, né? É buscar a Cristo intensamente. Então, 2 benefícios aqui para incentivar você a permanecer na videira. Primeiro, limpeza. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Libertação de pecados. Só há libertação de pecados quando estamos em Cristo. Segunda, dar frutos. Se você permanece na videira, você vai dar frutos. Por quê? Porque a vida de Cristo vai fluir o quê? Vai fluir na sua própria vida. Irmãos, existe uma conexão mística de Cristo com o seu discípulo. E tem muito crente que não entendeu ainda essa realidade. Mas eu espero que o Espírito Santo leve você a entender isso. Leve você a entender e a compreender isso. Dessa conexão mística do discípulo com o Senhor. Benefícios de se permanecer na videira. Libertação de pecados. A vida e a vida em abundância. Que Deus assim nos ajude. Né? Que essa palavra fique em nosso coração. Que essa palavra apropriada fique em nosso coração, porque estamos diante da mesa do Senhor, irmãos. E a mesa do Senhor significa justamente comunhão com Cristo. Significa justamente viver com Cristo. Significa justamente estar conectado a essa videira. Então, eu vou orar e quero pedir a Deus que você não se sinta constrangido de participar dos elementos. Certamente Satanás vai acusar você de várias coisas, várias realidades agora nesse momento. Mas deixar a mesa, irmãos, é deixar a própria comunhão com Cristo. Deixar de ceiar é deixar de estar com Cristo, de desejar essa presença, de ambicionar essa presença, de se envolver com essa presença. Então participe e celebre a ceia nesse instante. Nós vamos